Olá meu aluno, olá minha aluna, espero que você ainda esteja em casa e mesmo estando em casa, se cuidando, também possa estar aprendendo, porque o momento de quarentena não é nenhum empecilho para que os nossos alunos aproveitem esse momento em casa com as famílias, apropriando-se do conhecimento para melhor estudar, com mais paciência, com mais tranquilidade e assim fazer desenvolver as suas aprendizagens, né? Então eu estou aqui para ajudar você a construir esse momento de estudo. Eu sou o professor Samuel, professor de Geografia. Estou direcionando essa aula especial à oitava série, tanto do ensino público como do ensino privado, tudo bem? Eu sou aqui do município de Itaú, trabalho nas escolas públicas e privadas, Colégio de Curso Vitória do Saber, José Porto de Queiroz, então essa aula pode ser para vocês no ensino fundamental 1, né? Essa contribuição também vai lá para o ensino médio, no primeiro e no segundo ano de séries de todo o ensino médio, repercutindo nos contextos políticos, históricos e também geográficos de lá, do ensino fundamental 1 e também do ensino médio, tá certo? Eu espero que vocês possam adquirir o material, seja ele de livro didático, ou seja a apostila que eu estou trabalhando aqui, que é o Sistema Positivo ON, que trabalha com essa temática, adotada pela nossa escola aqui no Colégio de Curso Vitória do Saber, e que vocês possam se deleitar de toda essa temática de estudos, tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso terceiro bloco de aula, falando sobre os deslocamentos populacionais dentro do continente americano e dentro do continente africano, tudo bem? Ó, essa aqui é o material que eu trabalho, tá certo? Então ele vai se delongar ao longo de todo o capítulo falando sobre os principais deslocamentos e os motivos desses deslocamentos nesses territórios, tanto no americano como também no africano. É possível que a gente aqui destaque os três conceitos principais quando se fala de deslocamentos populacionais. Nós temos migração, que é o deslocamento de um lugar para outro de uma quantidade de pessoas, mais de uma pessoa, um grupo étnico, um grupo racial, um grupo social, né? E de acordo com qualquer etnia, onde vai, para onde vem, ou de onde vem para onde vai, é um deslocamento, é uma migração. Nós temos emigração, que é a saída desse indivíduo de seu território para outro território, e nós temos imigração, com I, né? Que é a vinda de um indivíduo de outro território para dentro de um território, como por exemplo uma pessoa que sai da África e entra no Brasil, é um imigrante. Uma pessoa que sai do Brasil para a África é um imigrante. Uma pessoa que circula dentro do Brasil, mudando de região é um migrante, né? Uma migração interna, nesse caso aqui. Então, existem, no momento atual, desde 2015 para o ano de 2020, o mundo passa por uma série de revoluções, né? A gente pode destacar aqui, desde 2011, no caso a Primavera Árabe, a evolução dos países em regimes ditatoriais e autoritários que tentam migrar para os republicanos ou para um sistema político mais democrático e acabam destituindo seus governos. É o que vem acontecendo no Oriente Médio com a Primavera Árabe e também um movimento que acontece também no continente africano, desde a década de 50, né? O processo de independência de alguns países, o processo de descolonização de alguns países fazem com que sua população faça revoluções e assim elas se dispersem pelo seu país com movimentos sociais, destituindo governos e tentando restituir outros tipos de governos mais solidários, mais democráticos e menos fundamentalistas. Bem? Então isso faz com que alguns não consigam sucesso e tentem migrar, ou seja, sair de um local para outro, de uma região de conflito, de revolução para uma de paz, ou sair, no caso aqui, emigrar de seu próprio país, no caso alguns países do continente africano, que tentam um refúgio em outros países, como principalmente cortando ali o mar Mediterrâneo, passando do norte da África, tentando chegar à costa sul do continente europeu, né, em busca de melhores condições de vida. E esses povos eles são basicamente imigrantes que saem de seus territórios e tentam chegar em outros países, como no caso aqui do Brasil, né? Muitos povos, muitas raças, muitas etnias afrodescendentes, elas chegam aqui no Brasil vindas da Síria, que enfrentam uma guerra, né? Que enfrenta conflitos sociais, que enfrentam basicamente dificuldades nos seus países, e também alguns países africanos têm esse mesmo acontecimento, né? A apostila vai se debruçando ainda em cima dessas migrações que hoje acontecem tanto no território americano como no continente africano. Eu dei o exemplo do africano, mas posso dar aqui o americano. Os americanos enfrentam questões de imigração no que diz respeito ao deslocamento de várias pessoas vindo de outras partes do continente americano, como a América Central e a América do Sul, para adentrar no continente estadunidense, nos Estados Unidos da América. E eles têm uma forte e acirrada proteção nas suas fronteiras, principalmente no governo recente de Donald Trump, né? Inclusive sua política foi estritamente ligada a isso, ao confrontamento, ao enfrentamento das questões migratórias, o aumento do muro territorial que delimita suas fronteiras com o México, né? E assim impulsionar o sistema de enfrentamento
e a fiscalização de suas fronteiras, porque os americanos veem nos Estados Unidos novas oportunidades de vida, de emprego, de trabalho, de formar família, questões de nacionalidades, acesso, desburocratização. Então isso facilita muito a vida de pessoas, mesmo que regularmente e irregularmente, adentrarem no seu país, inclusive de maneiras invasivas, né? De maneiras que são desrespeitosas com as leis internacionais, com as leis dos Estados Unidos, inclusive com as leis do próprio país de origem daquele imigrante. Né? Então nós temos aqui dois movimentos de imigração, tanto no continente africano como no continente americano, que se despontam de maneira diferente e que têm consequências de não aceitação, porque através disso geram processos preconceituosos como o conceito de xenofobia, que é a aversão de outra cultura, a aversão, a contrariação, o anti-movimento de aceitação de pessoas que vêm de outros países para países novos, porque elas veem as pessoas daqueles países que recebem os imigrantes, elas veem isso como um processo xenofóbico de não aceitar que essas pessoas tomem empregos, tomem as oportunidades, tomem as escolas, as vagas nas creches, as vagas nos hospitais, as vagas nas indústrias, que as pessoas cidadãs daquele país já existem ali para ocuparem essas vagas, esses cargos. Né? Então isso tem um processo de não aceitação, muitas vezes dá conflito, dá morte, tem que deportar a pessoa de volta para o seu país, geram constrangimentos nacionais e internacionais os mais calabrosos possíveis, né? Dentro da nossa realidade humana. E os movimentos de imigração eles têm enfrentado constantemente um aumento, porque são filhos e filhas, por exemplo, que saem da Síria, que é uma guerra civil entre o Estado Islâmico, as forças do governo e a própria civilização. Pessoas morrem a céu aberto, cidades são destruídas e elas fogem de lá, né, na busca de melhores condições de vida. Alguns países pobres do fundão da África, como Nigéria, Serra Leoa, tentam sair de lá para tentarem buscas e melhorias de vida em outras partes do continente. Né? E também, quando não conseguem nesses continentes, elas migram para outros continentes, como por exemplo na própria Europa. Né? No caso do Brasil, como eu citei aqui, dos Estados Unidos. A apostila ainda vai falando, né, sobre alguns tipos de migrações pendulares, que são migrações temporárias, tanto do continente africano como do continente americano. A recepção que esses povos têm e a qualidade na recepção, porque a gente sabe que devido às dificuldades financeiras e também os processos xenofóbicos, essas pessoas não encontram oportunidades que elas buscam, novos empregos que elas oportunizam, novas melhorias de vida que elas desejam, então acabam sendo refugiados ou sofrendo perseguições políticas, sofrendo perseguições da fiscalização dos governos e acabam sendo pessoas mendigas, acabam ficando na rua, acabam ficando à deriva dos esconderijos em que elas se refugiam para tentar não voltarem para os seus países. Isso acaba sendo uma consequência humanitária de proporções alarmantes em todo o território nacional brasileiro, em todo o território nacional americano e em todo o território internacional africano. É um verdadeiro desafio que o mundo contemporâneo e global tem que enfrentar. E com o fim, a apostilha ela traz alguns exercícios e alguns comentários que vocês, ao adquirirem o material, podem responder, tá certo? Então fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha condolência com essa situação que hoje o mundo enfrenta, inclusive tem mortes, como o caso do menino da Síria, né, que morreu afogado. Os meios de transporte que eles usam, abrindo uma observação aqui, é sempre através da navegação, que é de difícil fiscalização, porque o mar é um sistema hídrico com fluxos migratórios impressionantes, porque as pessoas utilizam de embarcações as mais precárias possíveis para poder se locomover e locomover em suas famílias. Muitas vezes deixam tudo, só vem com a roupa do corpo e alguns mantimentos, acabam enfrentando tempestades marítimas e acabam se afogando e sendo uma verdadeira crise humanitária. Né? Então espero que isso possa servir de comoção para nós, que nós possamos enfrentar e criar uma política pública mais voltada para esse povo necessitado, para esse povo que tenta objetivar através do seu deslocamento uma situação melhor de vida. Né? Mas isso é uma situação que ainda vai se alarmar e se alastrar ainda durante muito tempo, porque não temos ainda soluções palpáveis, soluções concretas que tentam resolver a fundo e fielmente esse problema. Então, fica aqui as minhas condolências com o povo migrante, com o povo imigrante, com o povo imigrante em situações precárias, e a você, meu estudante, se aproprie desse material, se aproprie desse estudo e tente fazer e tente mudar a realidade de vida desse povo e quem sabe talvez seja até a sua realidade, tudo bem? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.